Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Neemias. No capítulo 4, do verso 1 ao 23. Amém? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes isso? Permite-se eles a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos motões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amoníatas e os asdodíatas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se de todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, com proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam nas vizinhanças deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta edificava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco o nosso Deus pelejará por nós.
Assim trabalhávamos na obra, e metade empurrava as lanças desde o raiar do dia até o sair da estrela. Também neste mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com a sua arma à sua direita. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso e santo, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua gloriosa palavra. Queremos te dizer obrigado por tudo quanto já tem feito nesta noite, Senhor. Queremos te agradecer por todas as tuas maravilhas em nossas vidas, Senhor. Queremos entregar o teu servo, o pastor Zé Maria, nas tuas mãos, Senhor. Que tu use ele conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Que o Divino Espírito Santo, Senhor, venha iluminá-lo, Senhor, nesta noite. E que tu use ele, Senhor, conforme o teu querer, para a honra e glória do teu santo nome. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis tomar assento, por favor. Eu queria que a igreja mantivesse o texto sagrado aberto. Amém? Texto esse bem extenso. Mas nós vamos aprender 4 lições pertinentes para as nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Queria que vocês ficassem atentos. Eu gosto que a gente realmente, a palavra, né, requer da gente respeito, reverência diante do Senhor. Não fique conversando de forma aleatória, mas vamos prestar atenção e, de fato, compartilhar da palavra sobre as nossas vidas. Amém? Queria que o departamento levasse as criançadas para a gente realmente nos ater com bastante atenção ao teor da palavra de Deus. Queridos, o texto que nossa irmã Madineia leu, de fato, é aquele texto que remonta uma história de reconstrução, de embate, um texto que nos mostra um cenário de caos, de exploração dos próprios contemporâneos, ou melhor dizendo, compatriotas de Neemias, de Esdras, né? Era um cenário marcado de fome, de exploração, de seca. E diante de todas as adversidades, eles tinham um grande desafio, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E cada um da gente, nós temos os nossos muros para reconstruir. E quem de fato sabe o que é construção, não sei se quem dá mais trabalho de fato é construir ou reconstruir. Em dado momento, eu acho que reconstruir fica pior. Se você está dentro de uma casa e você começa a reconstruir, a casa você vê desmantê-lo. Não é isso? Porque para você, de fato, construir o novo, você primeiramente terá o velho. E os grandes desafios da gente é isso. Mas eu queria estar falando com vocês a partir dessa frase que está na minha retaguarda. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Fazer não é simplesmente falar. Vamos lá? Fazer não simplesmente falar. E aí eu queria ver com vocês que fazer, mesmo diante das pedras ao pó. O desafio meu e seu é fazer mesmo que o quadro diga o contrário. Eu estava vindo do assentamento e lembrando que há menos de uma semana, 2 semanas atrás, eu estava para fazer a festa das crianças. Kátia está aqui vendo a dificuldade que era a gente, financeira que a gente está vivendo. E como fazer a festa? Não vai fazer festa. Não vai ter. Não. A vida da gente é feita de embate. A vida do crente é feita de enfrentamento dos mais adversos. Agora a gente tem a perspectiva de avançar ou de estagnar. E aqui o texto nos mostra, eu queria que vocês acompanhassem comigo o verso 2 do capítulo 4, em que ele diz, na presença dos meus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que fazes esses judeus, esses fracos judeus que estão dizendo? Aí vejam comigo, vamos lá? Vocês não vão permitir que eles continuem?
Será que vão oferecer sacrifícios e pensam que pode acabar a obra em um só dia? Aí atente comigo a parte B do verso. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Diga comigo, pedra, pó. Vamos lá? Pedra, pó. Eu não sei se você está na instância da pedra ou do pó. A pedra é solidez. Tinha uma estrutura sólida. Não é isso? Mas veio a destruição, veio o fogo e arruinou e tornou o quê? Em pó. E quantas das vezes nós estamos justamente passando dessa perspectiva em que nós estávamos na época estável. Na época da pedra, da solidez, da estabilidade financeira, da estabilidade do casamento, da estabilidade emocional. E uma coisa que eu acho interessante que esse texto diz, ora o povo estava com ânimo, ora o povo estava desanimado. E a vida da gente, ora a gente está em pedra, ora a gente está em pó, ora a gente está para mil maravilhas, estamos para de fato entrar na caverna e fazer como Elias, ficar ali e dizer, Senhor, acabou tudo. É uma mentira alguém dizer para você que evangelho é algo só de triunfo. É uma mentira alguém dizer a você que evangelho é só algo realmente de períodos de pedra, de solidez. Mas eu e você, nós temos nossas fraquezas. Amém, amados? E aí você vê que ele ali, aquele povo ironizando, Esdras e todo o povo de Judá, e dizia, será, olha, veja bem essa palavra aqui, irônica, permeada de dúvida, será? Será que das pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Renascer de onde? Diga, dos montões de pó. E aí eu faço a pergunta, será que a gente pode acreditar que aquilo que outrora era pedra, hoje é pó, e do pó pode voltar a ser pedra? E renascer. O que é uma coisa que é renascida? Olha, nascer de novo. Nascer a partir do que era antes velho. Nascer aquilo que era pó, voltar a ser o quê? Pedra. E quantas das vezes a gente olha para as nossas vidas e diz, olha, eu já fui pedra. Hoje eu sou pó. E vou o quê? Muitas vezes o quê? Continuar pó. Não é assim ou não? Não. Renascer e voltar o quê? A ser pedra. Sim ou não? A gente está nesse desafio. Cada um da gente está nesse dilema. De tentar justamente acreditar que a gente pode renascer das cinzas. Lembra da figura da fênix? Aquele mito que ressurgiu de onde? Das cinzas. E eu e você muitas vezes está dentro dessa dinâmica. Ora está pedra, ora a gente acha que é forte, bate no peito, aqui é de bronze, somos de barro, somos frágeis. Mas a gente não pode jamais perder a capacidade de dizer, o Senhor pode me ressurgir dos montões de pó, voltar o quê? A ser pedra e pedra forte, rígida, sólida. Portanto, fazer, mesmo diante de quem? Das pedras e do pó. Vamos lá? Diga, fazer. Eu não fui chamado a falar. A gente discute muito. Eu ignoro muitas pessoas que são muito teóricos. A teoria é boa. E eu gosto de teoria. Por isso que eu estou na minha 3ª graduação. Mas eu disse, pessoal, eu fui essa semana para Campina e vi a necessidade do que é um psicólogo dentro de uma cidade grande. As dinâmicas, os desafios. E aí eu quero dizer aqui a vocês, é necessário ter teoria. Mas conceito vago não faz ninguém, não. Você tem que ter a teoria, William, sim, mas você tem que ir para a prática. Eu tenho que ter os conceitos meus, sim. Aprender na academia, sim, mas é na prática do dia a dia que forja, de fato, um pastor, um médico, um engenheiro, um professor. Eu lembro muito bem que eu era seminarista e ao mesmo tempo seminarista e pastor leigo. E os meus colegas de seminário era aquela coisa, Maílza, filosofando debaixo de cima. Se vocês querem saber o que é igreja, o chão da igreja. Eu estava vendo o Hernando Dias Lopes pregando essa semana, disse que viu um testemunho lá em Recife muito interessante, que eu queria abrir um parênteses para contar a vocês.
Ele diz que um cara seminarista no 4º ano, diz que o cara seminarista do 4º ano acha que é o bambam da história, né? Sabe de tudo. Quanto mais que os cabelos vai começando a ficar branco, mais besta a gente sabe que já era, né? E a gente vai entendendo que a gente tem que aprender muito mais. E Hernando dizia uma coisa interessante, que estava simplesmente daquele cara lá, né? Dotado dos conceitos teológicos, o seminarista contou para ele só simplesmente o quê? Uma pessoa, um pastor convidou ele para pregar numa grande igreja. E ele se achou o máximo, botou o melhor paletó, um molde de, como é que diz, de sermão já pronto, e tirou para a igreja. Quando chegou na casa do pastor, se achando o bafafá, o bambamã da história, né? Que é conceito. Aí simplesmente chegou uma irmã aflita. Pastor, fulano de tal está se acabando ali, está endemoniada. E de fato, o senhor tem que ir lá, expulsar aquele demônio. O que é que o pastor fez? Chamou quem? O seminarista. E quando chegou diante dele, e olha que não era um seminarista, nem um pastor, como é que diz? Pentecostal não, viu? Aqueles mais tradicionais. Vai lá, você está para fazer essa obra, você veio para isso. Jogou o cabo dentro da casa, meu irmão. E sabe o que é que de fato aquele demônio fez através daquela mulher? Deu uma pisa naquele cara, deixou ele no chão, humilhado. E no chão ele chorou, no pó. Ele pensando que era o quê? Pensando que era o quê? Pedra. Mas quem de fato é Jó, é Madinés, é Maria, é João, é o quê? Diga assim, ó, aponta assim, ó. Eu sou pó. Porque nós somos pó. Nós viemos do pó e do pó nós tornamos. Mas a gente pensa que é pedra, né? Ou não? E aquele seminarista, ele chorou ali. Ficou umas 2 horas prostrado. E a mulher e o povo cercando aquele espetáculo. E no momento que ele reconheceu que era pó, Deus começou, meu irmão, a trabalhar na vida daquele homem. Aquele homem se levantou com uma autoridade profunda. Enfrentou aquela caixa de demônio. E aqueles demônios saíram. E ele dizia a Hernandes Dias Lopes, olha, uma vida de um ministério sem unção não tem validade nenhuma. Eu quero dizer que Deus usa eu a você quando a gente entende que é pó. Se você entender que é pedra, está ferrado. Você está entendendo isso? Quando eu achar, Júnior, que eu tenho dinheiro para fazer os bancos, quando eu achar que eu tenho dinheiro para fazer a festa das crianças, aí Deus fecha as portas. E deixa a gente depender 100% dEle. É quando a gente diz, está acabado, Ele diz, eu faço um milagre. Eu não sei como você se encontra hoje. Se encontra na condição de alguém que diz, eu sou pedra. Ou eu sou um pó acabado. Não. Você tem que ser um pó entendendo que Deus é capaz de renascer. Mas não deixe que o orgulho reine no teu coração. Não deixe que a prepotência reine. Mas se humilhe e diga, Senhor, eu sou pó. Mas acredito, pode me fazer o quê? Uma pedra nas tuas mãos. Uma rocha. Temos muito o que fazer diante de tão pouco tempo. E esse texto nos mostra isso. O Neemias, aguerrido, para fazer uma obra, e uma grande obra, mas sem condição. Um povo ora animado, ora desanimado, ora entusiasmado, ora depressivo, angustiado, melancólico. Mas ele prosseguiu. Porque enquanto os inimigos diziam, essas pedras poderão queimadas, era pedra, né? Que foram queimadas, poderão renascer daquele montão de pó. Quem dizia? Tobias e Sanbalaque. E aí eu queria pensar, os Sanbalaques da tua vida, os Tobias, as vozes contrárias, o que tem te dito, tem colocado diante de você, que você é pó e vai continuar pó, ou que você é o cara, é pedra, é intacto, é intransponível, nem 100, nem 0, no meio, na dependência
total de Deus. Vamos juntos? Diga assim, ó, fazer mesmo diante das pedras ao pó, mas crendo, fazendo, que haveremos voltado do pó à pedra. É isso. Aquele seminarista, ele não continuou prostrado, humilhado. Ele foi humilhado, mas ele se ergueu. Você pode estar pó hoje. Diga assim, ó, eu posso até estar na condição de pó, mas sonho que Deus é capaz de me renascer, me tornar pedra. Tem gente que quer estagnar só no pó. Deus nos chamou com uma obra. E essa obra tem que prosseguir, porque essa obra não depende de mim e de ti, depende dele. Amém, queridos? Mas alguém tem que crer. O crente tem que crer. Por isso que é crente. Amém? O crente tem que crer, porque justamente é essa motivação que nos faz sonhar diante dos dilemas da vida, dentro das pedradas, dos entulhos, das dificuldades, dos enfrentamentos. E além de fazer mesmo diante das pedras ao pó, devemos mesmo fazer mesmo diante de quê? Das fraquezas e dos escombros. Acompanhe comigo o verso 10, vamos lá, por favor, na minha retaguarda aqui, olha. Então os que estavam em Judá disseram, quem foi que disse? Vamos lá, quem foi que disse? Quem foi que disse? Quem foi que disse, pessoal? Os que estavam em Judá, vamos lá, quem foi que disse? Os que estavam, aqui quem disse não foi Sanbalaque. Quem disse não foi o quê? Tobias, mas quem foi que disse? Os próprios irmãos de Judá. Os próprios irmãos que outrora o texto diz que eles estavam o quê? Animados para trabalhar. Mas olha o que é que ele diz aqui. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais força. Quem estava lutando, trabalhando, carregando? Os carregadores já não têm mais força e os escombros são muitos. Analise comigo trabalhar no meio de escombro. Você tropeça numa pedra aqui, calcular, olha, tinha que recolher o caído, depois trazer, ou seja, muito escombro e pouca força. Muito escombro e muita fraqueza. E aí eu queria pensar mais ou menos com vocês, que escombros são esses? Que a gente olha para os escombros e além disso, a gente já não tem mais ânimo para recolher os escombros, para retirar os escombros. Porque para trabalhar, para recolher, para reconstruir, melhor dizendo, tem que o quê? Refazer. E aí eu faço mais uma vez a pergunta a vocês. Respondam dentro de si aí. Como estão os teus escombros? Muitos ou poucos? E além dos escombros, fazer o quê? Mesmo de quê? Que não haja o quê? Mais força para os carregadores. Quantas vezes nossas mãos estão fracas? E muitas vezes não é só os braços, não são as mãos, não são as articulações, não é questão motora. A fraqueza aqui não é simplesmente física, mas quantas vezes nós estamos fracos espiritualmente e fracos mentalmente. Vocês sabiam disso? Tem gente que está doente, mais do que a doença do corpo, é a doença da alma. Quando você estuda os índices de pessoas depressivas, desanimadas, é assustador, pessoal. É algo epidêmico, é algo generalizado, é jovens de 20 anos num estado deplorável. Não é que eles não tenham força física, mas eles não têm força de ânimo. É os escombros, é o desânimo. E aí impede o indivíduo o quê? De trabalhar. Hoje o que está realmente conduzindo pessoas a se tornarem inaptos para trabalhar não é doença cardíaca, não é doença, não, é doença de cunho o quê? Mentais. Depressões crônicas, que por sinal eu digo a você como futuro psicólogo, hoje as pessoas rotulam o que é depressão. Depressão é algo seríssimo, viu? Depressão não é uma coisa, não é uma tristeza. É algo que inabilita o indivíduo de forma geral.
terrível. Tem um livro que aí eu abro um parênteses para vocês, que é O Demônio do Meu Dia, de Andrew Salomon. Há uns 15 anos eu adquiri esse livro. É um dos livros melhores que tem para estudar, como é que diz, depressão. E esse cara, ele tinha uma depressão tão profunda que ele dizia que a melhor comida que ele gostava, sabe o que era? Comer carneiro. E o pai fazia o carneiro para ele. Mas ele não tinha força, sabe o que? Para triturar, engolir a carne do carneiro. Isso é um depressivo. Aí você, eu estou com depressão. Tu não sabe o que é depressão. Depressão é uma árvore que está ali e ele vai morrendo, vai secando. Ele vai morrendo sem apodrecer. Vocês entendem isso? A gente precisa clamar por nossas vidas para ser boca de Deus no meio de uma geração que está morrendo. O índice de suicídio de jovem é terrível. O índice em que as pessoas estão entrando no estádio de desânimo é assustador, como eu disse e reitero. São os escombros. E como eles, é muita coisa para ser feito. Mas o que? Ao desânimo, as forças estão se indo. Aqui era a força física, mas aí eu digo a você, há de fato fraquezas físicas, mas há também fraquezas espirituais, mentais, psíquicas, emocionais, que precisa também ser tratado. E aí o meu desafio o que é falar? Simplesmente não. É fazer, diga fazer, vamos lá, fazer mesmo diante das fraquezas e dos escombros. E aí eu quero que você se trabalhe a sua fraqueza, os seus escombros, e se adeque a esse texto, e se identifique com esse texto, e veja em Esdras, em Neemias, melhor dizendo, bem como em Esdras, e todos aqueles que reconstruíram, que não foram fáceis os seus embates. E não é fácil na minha vida, nem a sua. Só que a sensação que a gente tem, só quem sofre sou eu. Pastor, o senhor não sabe o que é lá em casa. Também, cada um tem problema, meu filho. Cada um tem desafio. Não tem um aqui que não tenha. Só que eu tenho a síndrome, está entendendo? De Jó, que só quem sofre sou eu. Não. Eu olho para a Cátia tem um enfrentamento, o William tem um dele, Madalena, cada um tem. Agora só que a gente, quem é que está sofrendo nessa igreja? Só eu. Parece que Deus pesou a mão e... Não. É o teu escombro. E aí eu queria que nós pensássemos no nosso escombro. A partir do momento que eu possa me reanimar, me erguer, ressurgir das cinzas para ajudar aquele que está pior do que eu. Esse é o grande desafio. Amém, irmãos? E aí diz o quê? Fazer mesmo diante de quê? Das pedras ao pó, fazer mesmo diante de quê? Das fraquezas aos escombros. Agora veja a atitude desse povo, porque eles foram instigados a batalhar, a guerrear. Olha a atitude desse homem. Eles estavam fazendo e ao mesmo tempo vigiando. Eram trabalhadores e guerreiros. A gente quer lutar, a gente quer construir, a gente quer guerrear sem ter esses dois aspectos, trabalho e guerra. Não existe nada de triunfo sério se não tiver trabalho e guerra. Acompanhe comigo, vamos lá, o verso 17. Olha o que é que esse povo fazia. Duas ações profundas. Eles trabalhavam e vigiavam. E é justamente isso que a gente tem que fazer. Acompanhe comigo o verso 17. Diz assim, olha, que reconstruiu a muralha. Os carregadores, não é isso? Vamos lá? Os carregadores, por si mesmo, tomavam as cargas, cada uma com as suas mãos. Faziam a obra com a outra. Segurava o quê? A arma. Com uma eles trabalhavam, com uma segurava o quê? A espada. Olha o ambiente, como é que diz? Que exigiam uma dupla ação. Olha como eles, olha, os construtores, cada um trazia a espada na cintura enquanto construía. Era o quê? Trabalhadores e
guerreiros ao mesmo tempo. A gente quer construir as coisas assim num passo de mágica, sem lutar, sem guerrear. Não é isso? Sem trabalhar, sem estudar, sem ralar, não existe. Uma construção sólida exige tempo. Qualquer coisa na vida exige tempo. Hoje nós vivemos numa época em que o povo não quer gastar tempo, não. Em estudar. Vamos estudar no Facebook, vamos estudar no YouTube. Leitura para quê? Pesquisa para quê? Oração para quê? Meus queridos, exige de mim e de você, nessa construção, nessa reconstrução, nesse sair do pó para a pedra, tempo, amadurecimento. E esse amadurecimento implica também em ser guerreiro e ser um construtor. Eles deixavam bem claro que eles guerreavam, mas guerreavam com a espada sempre ao acesso. Ter o quê? Algo volátil, algo flexível. Tem isso, olha, ora eu vou aparecer como é que diz? Como construtor, ora como lutador. Não, tem que ser os dois numa hora só. Você tem que ter essa habilidade. Eu fico pensando que tem gente que muitas vezes só quer fazer uma coisa na vida. A vida muitas vezes não é só isso. Você lembra daquela frase muito conhecida para aquelas pessoas que trabalham com aplicação? Não se coloca todos os ovos em uma só cesta. Se você é professor, venha outra habilidade. Porque a vida é flexível. Olha que hoje eu estou caminhando. Fiz licenciatura, teologia, psicologia. 3 ramos. Há um leque. Preciso, de fato, afolinar no mestrado futuramente? Sim. Mas tem que ter diversidade. A vida requer da gente essa diversidade. Ora uma coisa dá, outra não dá. Mas você tem que ter essa flexibilidade. Aqui os indivíduos eram, de fato, construtores e ao mesmo tempo soldados. Não vou ser só soldado, eu quero ser só construtor. Não. A vida requer da gente essa roupagem de camaleão, vocês entendem? Não é que a gente vai ser falso, não estou dizendo isso não, mas é até a flexibilidade. Sabia que muitas das doenças da gente, mentais, emocionais, é porque nós somos rígidos? Você sabe, eu descobri isso, não sei vocês vão descobrir. Era um indivíduo que as coisas ali, eu tenho que estar dentro do meu quadrado. Jobson, tem que estar ali. Fugir, e até hoje eu sou ignorante. Eu vou confessar um pecado. Eu fui ao João Zubo. Ontem eu saí de Sucuru. Eu disse, Alexandre, vamos abastecer o carro. Vamos deixar tudo dentro do carro. Você leva para Santa Luzia quando chegar. Olha. Aí deixei tudo dentro do carro. Foi para Santa Luzia. 7 que eu pegava o pessoal ia diretamente para Sucuru. Para o assentamento. Quando cheguei como é que diz? No assentamento, cadê os palitos para fazer o algodão doce? Duda tinha deixado um negócio lá, tinha tirado. Aí ali o que acontece? O Zé Maria metódico viu todo o projeto ruir. Eu estou confessando. O quê? E ali o que acontece? Tinha uns palitos perdidos ali dentro, depois foi até quebrar os palitos no meio. Olha, terminou a gente fazendo a festa. Mas só que a princípio eu o quê? Na minha rigidez, não se acabou tudo. A gente joga o menino e água, como é que diz? Não tem água suja com o menino, a gente faz o quê? Quer jogar o quê? Menino, água vazia e tudo fora. Não. Tira o menino e joga só a água. Tem uma coisa negativa, aproveita a positiva. Já observou que a gente só enxerga no povo todo, ó, Zé Maria é ignorante, cara não presta. Não, tem coisa boa em tu e coisa ruim. E a gente tem que fazer o quê? Uma triagem. Só que a rigidez da gente faz isso. E eu estou me redefinindo, viu? Nesse sentido aqui, de dizer assim, não, as coisas têm que ser mais maleável. Pronto, não tem. Vamos ali num pé de taboca, vamos fazer algum. Tem que ter. A vida exige isso de vocês, de mim. Amém? Essa flexibilidade, não essa rigidez. E aí esse texto nos mostra, meus queridos, essa dinâmica aqui. Essa dinâmica.
de os indivíduos serem de fato soldados e construtores ao mesmo tempo, fazendo e vigiando. Acompanhe comigo o verso 18. Olha o verso 18, o que é que diz aqui, olha. Os construtores, cada um fazia o que? A espada na cintura, enquanto que construía. Veja o verso 21. Olha lá, a parte B, olha. Cada um de vocês fiquem em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirva de quê? Diga, de noite, vamos lá, de noite nos sirva de guarda, e de dia trabalhe. Observe bem, de noite guarda, de dia trabalhe. Depois eles fizeram uma espécie de uma como é que diz? De uma escala. Mas aqui mostra justamente esse empenho que esse povo tinha, dessa flexibilidade. Não, eu só sei trabalhar, eu só sei vigiar. E ele mostrou que, de fato, ele tem que ter essa flexibilidade. Olhe, cada um, diz o verso 23, cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Deitava, mas o quê? Era deitando mais com o quê? Com a arma à direita. Porque sabia o quê? Que tinha que usar a qualquer instante. É assim, pastor, eu estou no pó e quero ir para a pedra, para a solidez. Tem que passar por esse processo. Amém? Tem que passar por esse processo. Por fim, meus queridos, vamos lá, o terceiro ponto. Quem faz não tem tempo para falar simplesmente. E aí eu queria que vocês virassem a página no capítulo 6, no verso 1. A parte B diz assim, olha. Ouviram que eu tinha reconstruído a muralha. Não é bom saber que a muralha estava reconstruída? Não é bom sim ou não? Aí depois que ouviram, que Sanballat e Tobias ouviu que havia reconstrução, que o ano voltou, que eles tiraram os entulhos, o que é que aconteceu? Sanballat e Tobias diz assim, ó, venham e vamos ao encontro numa aldeia no vale de Ono. Aí veja bem o que Neemias disse, no verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiro para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque não devo parar a obra. Vamos lá? Diga, estou fazendo uma grande obra e não devo parar para o encontro de vocês. Eles tiveram várias tentativas de forjar falsas testemunhas, de desânimo, e por fim, sabe o que eles queriam aqui? Sanballat e Tobias, era roubar o tempo de Neemias. E aí eu fecho pensando, o maior ladrão que nós temos nos dias de hoje, sabe o que é? O tempo. A gente não sabe administrar o tempo. E aí sabe o que é Sanballat? Olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou chamar ele para a gente conversar. Quantas pessoas, quantas situações vêm sobre sua vida tentando te distanciar da reconstrução, de arrancar os escombros. E as vozes do Sanballat não nos conseguem parar, mas muitas vezes as vozes do Sanballat nos conseguem desviar e consumir o nosso bem maior nessa terra, que é o tempo. Você sabia que é isso? O tesouro que a gente tem, a moeda mais importante que a gente tem é o tempo. E a gente está gastando tempo de forma, como é que diz? Sem sentido. A gente está gastando tempo em besteira. A gente não gasta o tempo cheirando uma flor. A gente não gasta um tempo com a família. A gente não gasta o tempo na presença de Deus. A gente não gasta o tempo na obra, a gente gasta o tempo de forma o quê? Avulsa e sem sentido. Eu queria só que vocês fizessem um teste em casa, vocês rastreiem quanto tempo vocês passam no computador. Vocês rastreiem realmente o tempo que vocês consomem nas redes sociais. Isso significa, meu amado, que a gente muitas vezes, eu não tenho tempo para... Não, é porque, não é que o tempo está ruim, é porque eu não estou sabendo administrar o tempo. E aí, Neemias disse bem claro, olha, eu não tenho tempo para falar com vocês, porque eu estou empenhado em uma obra. E aí eu encerro dizendo aqui a vocês, olha, nós temos pouco tempo para muita coisa. Sabia? Diga, eu tenho pouco tempo
para muita coisa. Mas nunca esqueça, lembre o que é que Jesus disse àquela mulher, né? A Marta, que estava ansiosa. Maria buscou a melhor parte, a qual não será tirada. Enquanto Marta estava buscando muitas coisas, o Senhor disse, olha, só uma coisa necessária, e essa não será tirada. Nós temos muitas vidas a resgatar, mas eu só posso resgatar, eu só posso ser boca de Deus, se eu tenho um tempo para com Deus, se eu tenho experiências para com Deus, se eu tenho intimidade para com Deus, se eu tenho realmente a disposição de gastar o meu tempo com o Senhor. Eu tenho uma obra. Você pode dizer isso também, como eu estou dizendo. Eu tenho uma obra, e você? E essa obra é logo tem que ser feita. Você tem uma obra. Tem gente que precisa ser reconstruído. Tem gente que está no pó e Deus vai usar você. Não vai usar o pastor Zé Maria, vai usar você. Mas por fim, meu amado, eu queria que nós aplicássemos essas verdades aqui nesse texto, a partir dessa frase. Vamos lá? Vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos? Vamos lá? Crer, fazer e não simplesmente falar. Vamos lá? Crer, fazer e não simplesmente falar. Concluímos que não nós, mas Deus em nós, por nós, fez a obra acontecer. Fez e faz. Não é isso? A obra acontecer. Vamos repetir? Vamos lá, crer, fazer e não simplesmente falar. Concluímos que não nós, mas Deus em nós e por nós fez e faz a obra acontecer. Não é eu que faço, mas Deus faz em mim e em ti. E aí eu não tenho que ficar só no falar, mas no fazer a partir da dependência em Deus. Por fim, veja aí, Érica, o que é que diz aqui, olha, o que é que Neemias diz no capítulo 6, verso 16, parte B? Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Sabe por que você vai fazer a obra? Porque Deus vai fazer em ti e por ti. E não fique simplesmente no falar, mas no fazer. Vamos repetir e encerrar de fato? Vamos lá? Um coro só. Quando, vamos lá. Não, o verso, por favor. Quando os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram, vamos lá? Muito do seu próprio conceito. Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. A parte B, a última frase, vamos lá? Vamos lá. Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Novamente. Que fizemos essa obra. Você pode aplaudir o nome do Senhor? E verdadeiramente o Senhor nos dê graça para entendermos que eu não posso ficar só no falar, mas Deus nos chama a fazer a obra. Amém?